Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é sobre a sinodalidade enquanto expressão da eclesiologia de comunhão. A Constituição dogmática sobre a Igreja oferece os princípios essenciais para uma pertinente inteligência da sinodalidade na perspectiva da eclesiologia de comunhão. A ordem dos seus primeiros capítulos exprime uma importante conquista da autoconsciência da Igreja. A sequência, mistério da Igreja, povo de Deus, constituição hierárquica da Igreja, sublinha que a hierarquia eclesiástica é colocada a serviço do povo de Deus, a fim de que a missão da Igreja se atualize em conformidade com o divino desígnio da salvação, na lógica da prioridade do todo sobre as partes e do fim sobre os meios. A sinodalidade exprime o ser sujeito da Igreja e de todos da Igreja. Os fiéis são companheiros de caminho, chamados a ser sujeitos ativos enquanto membros participantes do único sacerdócio de Cristo e destinatários dos diversos carismas comunicados pelo Espírito Santo em vista do bem comum. A vida sinodal testemunha uma igreja constituída por sujeitos livres e diversos, unidos entre si em comunhão, que se manifesta de forma dinâmica como um só sujeito comunitário, o qual, apoiando-se sobre a pedra angular, que é Cristo, e sobre as colunas, que são os apóstolos, é edificado como tantas pedras vivas em uma casa espiritual, morada de Deus do Espírito. Todos os fiéis são chamados a testemunhar e a anunciar a palavra de verdade e de vida, enquanto são membros do povo de Deus, profético, sacerdotal e régio, em virtude do batismo. Os bispos exercem a sua específica autoridade apostólica ao ensinar, ao santificar e ao governar a diocese, confiada ao seu cuidado pastoral, a serviço da missão do povo de Deus. A unção do Espírito Santo se manifesta no instinto da fé dos fiéis. Em todos os batizados, do primeiro ao último, age a força santificadora do Espírito que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo em razão dessa unção, que o torna infalível na fé. Isto significa que quando o povo crê, não se engana, ainda que não encontre palavras para expressar a sua fé. O Espírito o guia na verdade e o conduz à salvação. Como parte do seu mistério de amor para com a humanidade, Deus dota a totalidade dos fiéis de um instinto da fé que os ajuda a discernir aquilo que vem realmente de Deus. A presença do Espírito concede aos cristãos uma naturalidade comum com as realidades divinas e sabedoria que lhes permite percebê-las intuitivamente. Tal naturalidade se exprime no sentir com a Igreja, isto é, sentir e perceber em harmonia com a Igreja. Isso é requerido não apenas aos teólogos, mas a todos os fiéis. Une todos os membros do povo de Deus na sua peregrinação. É a chave do seu caminhar juntos. Assumindo a perspectiva eclesiológica do Concílio Vaticano II, o Papa Francisco descreve a imagem de uma igreja sinodal como uma pirâmide invertida, que integra o povo de Deus, o colégio episcopal, e nele, com o seu específico ministério de unidade, o sucessor de Pedro. Nela, o vértice se encontra abaixo da base. Enquanto dimensão constitutiva da Igreja, a sinodalidade
nos oferece o quadro interpretativo mais adequado para compreender o próprio ministério hierárquico. Jesus constituiu a igreja pondo no seu vértice o colégio apostólico, no qual o apóstolo Pedro é a rocha, aquele que deve confirmar os irmãos da fé. Mas nessa igreja, como numa pirâmide virada de cabeça para baixo, o vértice se encontra abaixo da base. Por isso, aqueles que exercem a autoridade se chamam ministros, pois, segundo o significado originário da palavra, são os menores entre todos e aqueles que servem a todos. Meu abraço, amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.